Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu tenho um brinde para vocês. Mas antes de anunciar o brinde, eu gostaria de explicar a importância dele para a aula de vocês durante 2024. Ele vai ser um checklist, então para que você possa aproveitar melhor esse brinde, eu vou explicar cada um dos itens do checklist. Não é muito, gente, são 6 itens. Que é aquele checklist especial para que você tenha tudo preparado, pelo menos o essencial, aí o básico, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa e o básico a gente não faz, daí a nossa pedagogia não dá certo, né? Então, sem fazer o essencial, você não pode ir para os detalhes. Então, esse checklist é do essencial para o seu ano. E daí eu vou dar algumas sugestões, dar alguns exemplos de cada um dos itens. Beleza? Primeiro a gente vai falar um pouquinho por que você tem que ter um checklist pedagógico, quais seriam os benefícios disso, né, para que você possa entender, de um ponto de vista profissional, o quanto isso acrescenta valorização ao seu trabalho, né? Pode aproveitar e se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar sempre o vídeo, gente, nunca o brinde ou as atividades com outras pessoas. Se você quiser que outra pessoa tenha o brinde, você indica o vídeo. Vamos ser honestos e éticos, né? Que é uma coisa que eu prego muito aqui no meu canal, porque a gente tem uma leva de vigaristas por aí, então a gente precisa sempre dar essas mensagens assim sobre honestidade e ética para as pessoas poderem ter parâmetros, né? Então, por que ter um checklist pedagógico, né? Checklist é uma lista de tarefas ou recursos a serem completados durante um determinado tempo. O tempo do professor, gente, é o ano letivo. Isso é fantástico, porque é um ano inteiro que você vai ter de oportunidade para causar o crescimento acadêmico de várias crianças, né? Então, todo ano você tem uma nova chance. Nem sempre a gente tem isso na vida, mas a gente tem isso na nossa profissão, que é uma coisa maravilhosa. Então, por que ter esse checklist, né? Porque vai ajudar a organizar o seu trabalho antes de começar o ano, né? Então, se você já tem as 6 coisinhas prontas, que eu vou mostrar aqui, você já tem meio caminho andado, ou seja, você não vai precisar usar o seu tempo, a sua memória e a sua energia caçando essas coisas depois, porque já vão estar prontas, né? Vai diminuir a margem de erros, porque se você já tem pronto, você não vai esquecer depois. Só tá ali para você usar quando for a hora. Então, isso é muito importante, porque você diminui as margens de erro e você garante o essencial em sala de aula. E vai permitir o controle e a autonomia profissional. Uma grande falha que a gente tem na educação é que muitas pessoas que se formam são dependentes. Como que você sabe se é dependente? Quantas vezes você procura a coordenadora para resolver um problema da sua sala de aula ou de um aluno? Quantas vezes você procura a colega para ela te ajudar a fazer uma atividade, né? Então, tudo isso, coisas que você pede ajuda para outra pessoa no seu trabalho, fazem com que você não tenha autonomia, você vai ser sempre uma pessoa dependente. Isso não poderia, né, supostamente acontecer na educação, porque a gente quer formar seres independentes e autônomos. Se o próprio professor é dependente, a gente não consegue fazer isso, né? Então, por isso é importante aí, até isso daí é uma aprendizagem montessoriana, né? A Montessori fala que a gente tem 4 estágios de desenvolvimento, que deveriam ser passados aí até a questão da adolescência. Então, ela considera que até os 18, 19 anos, o cidadão tem que ter uma autonomia total. Então, primeiro ele começa com autonomia física, depois autonomia mental, depois autonomia financeira e depois autonomia emocional, né? Então, essas 4 autonomias são superadas pela Montessori. A física até os 6 anos, a mental até os 12 anos, 11, 12 anos. Depois a gente tem a financeira dos 12 até os 17, 18, e daí a gente tem a emocional, que vai ser, na verdade, uma finalização aí das autonomias da nossa vida, né? E a gente vai ter pessoas adultas que não superaram, inclusive, aquela primeira autonomia, que é a física, né? Então, é aquela pessoa que, ai,
dá um problema no aparelho, ela tem que chamar alguém, ela não pode olhar ela mesma antes disso. Ela tem uma dependência física e mental, que se você não superou a física, você não supera a mental, né, gente? Uma coisa pede a outra. Não vou explicar isso daqui, porque tá lá no clube de membros, e daí quem quiser vai lá, assina o canal, que daí consegue ver aí sobre a Montessori mais explicado. Então, essa autonomia, ela é desejável dentro do campo aí da educação. E qual que é esse checklist de 6 coisas? A gente vai ter que ter um planejamento funcional, ou seja, não pode ser aquele planejamento copia e cola da BNCC ou do currículo do seu município, estado, no qual você deixa arquivado e não olha nunca mais. Então, esse planejamento que você não olha nunca mais não era nem para ter sido feito, porque se for para burocracia, não devia nem estar na escola. Então, já que é para fazer um planejamento ou para ter um planejamento, que ele seja funcional, ou seja, que ele faça com que você olhe para ele e que ele possa fazer diferença na sua prática. Eu vou mostrar 2 modelos de planejamento funcional para vocês daqui a pouquinho. É legal ter um projeto por semestre. Os projetos, gente, eles são atividades extras, né? Independentemente se você usa ou não sistema didático, tem que ter um planejamento semestral. Semestral que eu digo, ele pode durar 2 meses, mas ele vai estar um no primeiro semestre, outro no segundo. Vai ser uma atividade extra de 2, 3, no máximo 4 meses, no qual você tem um produto final para mostrar para a comunidade, né? Ou para levar para casa, enfim. Sempre vai resultar em um produtinho aí final, esse projeto. A gente tem que ter atividades processuais. Não adianta ficar brincando de escolinha e pegar atividade aleatória na internet. Lembrando, gente, que professor não é formado para fazer atividade, você tem que adquirir atividades de pessoas formadas para isso, né? Por isso que eu começo o vídeo com elaboradora profissional de atividades, porque esse é meu trabalho, né? Para ficar bem claro que tem uma diferença entre o professor fazer e o elaborador fazer, mesmo porque o professor nem tem formação para isso. Então, por isso que atividades feitas pelo próprio professor nem sempre dão o resultado desejado, né? Então, é importante serem processuais, ou seja, evolutivas. Tem que ter um guia pedagógico, então, quais são as dicas de aula, o manual de professor que você tem ali, ou o planejamento semanal também é um tipo de guia pedagógico para você poder estruturar a sua semana, o seu mês, né? A gente tem as avaliações anuais, precisa ter pelo menos 3 avaliações no ano, que é a diagnóstica, processo e a final, que eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, e um caderno de ocorrências que eu também vou dar um exemplo, tá? Então, vamos começar pelo planejamento. Agora, vocês vão ver que esses itens do checklist vão ficar aqui à direita na parte superior, ó. E daí, conforme eu explico, eu vou ticando eles para a gente poder passar assim que vocês tiverem entendido. O planejamento tem aí, ó, primeiro ano, tá vendo? E tem um QR Code. Porque o material que eu vou mostrar, naturalmente, fui eu que fiz, porque eu não sou vigarista, né? Então, eu só mostro coisas que nós temos direito sobre. Então, eu vou mostrar uma página desse planejamento aí, e se você tiver interesse, você pode escanear o QR Code que vai dar direto nesse material no site da loja, tá? Então, aí é a primeira página dele, ele tem todas as disciplinas, então ele vai ter português, matemática, história, geografia e ciências, e ele também vai ter aí dentro desse material o planejamento bimestral e as fichas avaliativas anuais. Nessa página aqui, que é a primeira, a gente pode notar que a gente vai contemplar as matérias subdivididas, porque se eu deixo sem esse destaque visual, fica difícil de encontrar o que eu estou buscando. Então, não adianta colocar lá um negritinho e um negrito e o sublinhado, que visualmente não é tão atrativo, né? Então, você tem que ter uma separação atrativa visual da matéria, né? Da disciplina, então, português. Depois, quando começa a matemática, tem outro desse, assim por diante. Você tem que ter dados fáceis de usar. Por isso que eu falei que não adianta copiar BNCC e currículo local. Você tem que saber resumir, né, aquela habilidade e gradar ela. O que é esse gradar ela?
A habilidade vem lá no primeiro ano, por exemplo, copiar textos breves. Gente, no começo do ano a criança não vai copiar texto breve. Então, eu vou colocar lá no primeiro bimestre, copiar palavras, né? Depois eu vou colocar copiar frases, depois eu vou colocar copiar textos breves. Então, eu preciso fazer uma gradação desse conhecimento. Então, eu leio o objetivo ali, a habilidade, mas eu preciso entender qual que é o processo disso acontecer. E é essa informação que tem que estar no seu planejamento, para que fique fácil de utilizar, né? E que qualquer um possa compreender. E aqui, os detalhes que vão facilitar a consulta. No caso desse aqui de português, a gente tem os gêneros textuais. Então, primeiro eu vou atribuir um ícone para cada um, para ficar fácil de lembrar o que que é. Então, vejam que ali no cartazes, avisos, folhetos, regras, tem um livrinho com certo e errado, né? Tem um cheque e um xizinho. Então, logo que eu bato o olho, eu já sei que é instrução. Instrução é de regra, né? Questão de regras. Então, isso é para facilitar visualmente e para eu localizar mais rapidamente o que eu preciso no planejamento. Então, esses detalhes, eles têm que acontecer durante o planejamento para que ele seja funcional. Um outro exemplo, eu vou dar aqui o exemplo do pacotão BNCC terceiro ano, que nesse caso, a gente vai ter as matérias subdivididas em cores, isso é importante, que daqui a pouquinho eu vou explicar. A gente vai ter aqueles dados fáceis de usar, tá vendo? É bem assim que nem tem aqui o EF03, LP07, é pontuação. Então eu bato o olho e já sei que tem que trabalhar aquilo. E nesse material, gente, além de ter esse daqui, ele tem um pouquinho mais completo e o guia didático, que eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho. E a gente tem, nesse caso do BNCC fevereiro, uma legenda de cores. Então, sempre que for língua portuguesa vai ser amarelo, sempre que for matemática vai ser verde, durante o planejamento semanal, que é o nosso guia didático. Então, essa é a explicação aí de um planejamento funcional. Não pode ser copia e cola, tem que ser alguma coisa que dê resultado no que você vai fazer em sala de aula. Né? Eu acho que ficou bem claro aí onde eu quis chegar. Vamos para o próximo item nosso lá, que é o projeto do semestre. Aqui eu trouxe um projeto que dá aí para segundos, terceiros anos, mais ou menos, né? Se o quarto ano for defasado também dá, então ele é bem flexível. E ele se chama Quem Reescreve um Conto Aprende um Tanto. A gente tem volume 1 e volume 2 lá no site da loja. E ele é composto pelo planejamento do projeto, né? Então, ele é um projeto aí que vai ter uma duração definida de 3 meses, mais ou menos. Depois a gente tem um cronograma das atividades, que é muito importante. Então, eu vou falar qual que é a atividade de sondagem, qual que vai ser de portfólio do aluno, o que que é material dele, o que que é portfólio, então o que vai estar no produto final, tudo isso vai aparecer nesse cronograma, com o nome da atividade e objetivo, para eu poder saber o que que eu estou querendo com aquela atividade. E junto vem as atividades que estão descritas, então, que nem lá no cronograma, a segunda atividade é Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente vai fazer uma análise com a turma de itens da Chapeuzinho Vermelho. É uma atividade feita em conjunto, que dá muito resultado aí na produção de texto, que é esse o objetivo deste projeto, melhorar a produção de texto da turma, né? Então, se você tiver interesse, como eu falei, o QR Code está aí, é só escanear e daí você vê mais sobre um material lá no site da loja, tá? Então, projeto do semestre bacana, a gente tem outros no site, tá? Esse aqui é só um exemplo. As atividades precisam ser processuais, nesse caso eu trouxe aqui o nosso queridinho de 2024, que é o atividades de fevereiro, porque tem de fevereiro, março, abril, maio, junho, até chegar no final do ano. E eu vou mostrar para vocês uma página de cada mês diferente, uma do começo, uma do meio e uma mais para o final, para vocês verem a diferença de evolução da criança. Muitas vezes a criança não consegue aprender porque o professor fica batendo na mesma tecla. Quem tem que delinear esse caminho, gente, é o elaborador, não é o professor, por isso que eu falei que professor não é elaborador. Em fevereiro, eu trabalho aqui atividades de contagem nessa coleção. Em junho, eu já trabalho com sequência numérica até 50.
e números escondidos, ordem crescente e decrescente, então eu tenho um aumento aí de repertório bem significativo. E em setembro, a gente vai ter aí já a questão de desenho e unidade, que começa em junho, com a história do sistema de numeração decimal, bem lúdica, e vai crescendo em conhecimento até chegar em setembro, quando eu tenho em matemática, que nesse material tem todas as matérias, tá? Mas aí eu vou ter em matemática também a questão de adições simples com desenho e unidade. Então vejam como caminha muito. A gente tem turmas de primeiro ano que quando chegam no segundo nem isso sabem. E isso é muito grave, porque isso é um conteúdo aí de meio de semestre para final, né? Tem que ser trabalhado pelo professor de primeiro ano. E por que que ele não consegue, às vezes, trabalhar isso, gente? Porque não tem uma formação em elaboração. A elaboração não é só para elaborar atividade, para você entender o processo evolutivo do aluno, né? Então, tem uma grande diferença aí. Muitas pessoas não entendem direito o que é essa elaboração, né? Mas ele é essencial para causar essa evolução na criança. Se você gostou desse material e falou, nossa, eu queria o do ano todo, mais de 600 páginas com livro de leitura, com as atividades prontas, com guia didático, você também tem a opção de falar com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676 e ela vai te dar mais informações sobre o Clube das Joaninhas, que é onde a gente também tem esse material. Ele pode ser adquirido no site da loja ou anualmente aí com a Cirlei em pagamento recorrente de clube por um ano, tá? Então, atividades processuais, acho que deu para perceber que eu preciso de processos mentais aí, senão não funciona. O guia pedagógico, ele vai ser um planejamento semanal com dicas, tá? Então, eu vou dar um primeiro exemplo aqui. Esse aqui também é com a Cirlei, tá, gente? Eu não tenho ele na loja. Esse. São planejamentos de várias séries, aí de primeiro a quinto ano. No caso aqui, eu peguei um de quarto ano. A gente vai ter um quadro semanal, que vai aparecer depois em outra página maior, com uma explicação, ó, instruções iniciais, com uma explicação de como é feito. E daí a gente vai ter o guia pedagógico, que é alguns dias explicados. Então, no dia 1 você vai fazer tal coisa, no dia 2 você vai fazer tal coisa. As atividades que necessitam explicação estão explicadas. E já vem com a sugestão de alguns materiais que você pode utilizar para incrementar se seu aluno estiver defasado, né, ou não tiver compreendido. Além disso, a gente já tem sugestão também do vídeo específico que você precisa assistir no meu canal, para você poder ter ajuda nas questões pedagógicas, aprender um pouco mais aí sobre o assunto. Esse guia pedagógico, ele também foi para frente. É com a Cirlei naquele mesmo WhatsApp. Eu também vou deixar o WhatsApp no resumo do vídeo, para ser mais fácil para vocês, tá? Um outro exemplo de guia pedagógico é o semanário, que aqui é daquele material de cores, lembra da legenda de cores? Aqui eu trouxe o do quinto ano, e daí eu vou ter bem visível ali o que eu preciso fazer. Então, ele é um guia pedagógico da disciplina com a atividade. Então, aí ele tem uma evolução da atividade, ele também tem atividades processuais, e vai trazer, além disso, essa organização de cores, que é um guia para o professor também, dentro do semanário. Então, esses são os dois tipos de guia pedagógico que a gente tem aqui disponíveis, mas podem ser feitos também de outra forma, né? As avaliações anuais, a gente precisa ter minimamente 3, fora da escola, que é a bimestral, sondagem, né? Que vai ser uma avaliação diagnóstica, na qual você vai começar a ver o que o aluno perdeu no ano anterior. Daí, a partir do que ele perdeu no ano anterior, você planeja seu semestre, e quando chegar no meio do ano, você dá de processo. A de processo, você vai pedir outras coisas. Então, na primeira aqui, eu peço, por exemplo, para o aluno pintar as letras do primeiro nome no alfabeto. Na segunda, eu vou pedir para ele pintar as vogais de uma cor e as consoantes de outra. E na final, eu quero que ele faça a sequência alfabética, né? A ordem do alfabeto, aí A, B, C, D e assim por diante. É uma avaliação de português e matemática junto, nesse caso do exemplo, mas elas podem ser separadas. É que elas estando juntas, elas vão ter aí
a vantagem do tempo, porque você já faz 2 matérias ao mesmo tempo, né? Esse material está no site da loja aí no QR Code, como eu falei para vocês, e ele vai deixar bem claro aquela questão processual das atividades, porque se as atividades não avançam, o conhecimento do seu aluno também não avança. Então, as avaliações anuais, elas são essas 3, fora as que a escola também pede aí extras, né? E o caderno de ocorrência, ele vai ser um caderno na qual cada página é de um aluno, é um caderno brochura, gente, normal. Daí você coloca lá a lista dos alunos. Na primeira folha, a Amanda, na segunda folha, o André, na terceira folha, o Bruno, de acordo com a sua lista de chamada. Aconteceu alguma coisa com o Bruno, você vai anotar a data e o que foi, uma coisa breve que dê para você lembrar. Esse caderno de ocorrências vai servir para ocorrências ruins da sala de aula e as boas também. Aqui no caso, o Bruno é um aluno um pouco complicado, tá? Mas você pode fazer anotações, por exemplo, de quando a criança começou a ler, de quando a criança começou a compreender a adição, né? Porque daí você tem registros para o seu relatório, que é super importante. Aqui no caso do Bruno, seria um caderno de ocorrência, no qual você vai anotando o que ele foi fazendo, que são coisas que vão dificultar ou facilitar a aprendizagem, no caso do Bruno, dificultar, né? Então, ele tem relutância em terminar a tarefa, né? Ali, ó, relutância em terminar a tarefa do mexe-mexe. Então, de repente, ele tem uma dificuldade com a tesoura, porque precisa recortar lá as letrinhas, né? Naquele dia, eu mandei recortar. E daí ele não quis terminar, porque dava muito trabalho, estava cansado, entendeu? Então, uma série de coisas. Quando eu anoto, eu consigo lembrar. É parte da minha memória. É a extensão da memória, a anotação, né? Eu consigo lembrar aquele dia, se eu precisar falar para alguém, né? Dia 25, a gente tem uma confusão no banheiro masculino, foi registrado na diretoria. Dia 1/6, 3 lições consecutivas de casa sem entrega e sem justificativa, né? Eu posso falar, olha, eu mandei mensagem para os pais, eles não responderam, né? Então, é uma criança que está com uma dificuldade de aprendizagem por uma relutância, a gente precisa descobrir o que vai acontecer. Então, tudo isso vai ajudar no relatório e em uma possível justificativa da não aprendizagem, para eu respaldar o meu trabalho pedagógico e a escola, né? Isso é bem importante. Então, caderno de ocorrências, checado. Bom, e vamos ao brinde, né? Eu ia chegar no brinde, né? Claro. Eu fiz um checklist, gente, com 6 itens e alguns espaços para vocês poderem fazer anotações, são espaços bem relevantes. E para você pedir esse checklist vai ser pelo WhatsApp 11 98808 4676, né? Você entra lá no WhatsApp, você pede, olha, Shirley, eu gostaria, é Shirley, tá? Não é Shirley. Eu gostaria de receber o checklist pedagógico 2024. Daí ela vai te enviar o material e daí você vai estar bacana para o ano letivo aí com tudo em cima, assim, você vai poder olhar o que você já tem, o que falta você ter, para você poder organizar sozinho, ou se você quiser uma ajuda, a gente tem esses materiais aí no site da loja, mesmo porque esse é o nosso trabalho, né? Encontrar soluções para os professores. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Solicita lá o brinde e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.